Fala, meus consagrados! Chegamos, voltamos com tudo. 2020, corona, quarentena, guerra política, guerra cultural e continuando a nossa saga de redipilar a galera, trazer informação e deixar todo mundo atualizado sobre o que está acontecendo no mundo. Estamos hoje com um convidado especialíssimo, Alexandre do Afegão.com. Aí você vai me perguntar, o que é o Afegão.com? Cara, vai lá no Google ou vai lá na barra de endereço do seu Internet Explorer favorito e coloca lá Afegão.com. Você vai entrar lá, é um site que meu amigo Alexandre vai te explicar melhor. Beleza, Alexandre? Bem-vindo. Beleza, meu caro, muito obrigado aí pelo convite, estou muito honrado de participar aqui com você. E o Afegão.com, ele é um site que eu criei, que é basicamente, eu acho que na verdade assim, é uma missão que eu estou tendo, né? Eu espero conseguir explicar ele detalhadamente aqui, porque eu sou meio travadão, né? Estamos aqui tomando uma aqui também para comemorar a Páscoa, né? Nosso Senhor ressuscitou, morreu por nós. Exatamente. E eu acho que é uma missão que tem tudo a ver com isso, porque a gente está aqui para enfrentar o mundo, né? A gente está vendo toda essa crise aí do coronavírus, tudo o que está acontecendo, né? É uma tragédia, uma verdadeira tragédia humana, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, e principalmente, acima de tudo, uma tragédia dos direitos civis e das liberdades individuais, que a gente está vendo que estão sendo solapadas. E o Afegão, social, né? ele é justamente para servir como um instrumento de guerra nisso, mais prático. Não é algo que é só, vamos dizer, uma teoria. Ele está ali para educar. Ele é um think tank, é um laboratório de ideias nacionalistas. E eu vou adentrar mais o que é o nacionalismo, pelo menos da nossa perspectiva, mas principalmente de prática. É uma ideia que eu acho ela é nova, ela tem o seu lugar no mundo para ocorrer, o seu espaço, e se as pessoas que estiverem ouvindo a gente acreditarem junto, a gente vai conseguir tornar realidade essa visão que eu tenho para o Afegão.com. Legal. Então, o bom é que a gente vai ter bastante assunto para conversar, por quê? Primeiro, vamos explicar o que é o Afegão.com, para a galera entender qual que vai ser a ideia e qual que é seu objetivo. E aí depois a gente entra com nacionalismo, conservadorismo, puritanismo. Bom, o Afegão.com, ele é o website que eu criei, né? Ele foi feito basicamente para divulgar ideias sobre o nacionalismo, mas ele tem um objetivo muito prático, que é oferecer uma solução estratégica e prática para a democracia como a gente tem vivido ela atualmente. O que ocorre? A gente está vendo, por exemplo, agora com a questão do coronavírus, as nossas liberdades sendo solapadas. A gente pode também olhar para as eleições de 2018, quando as pessoas, por exemplo, olham para a eleição de 2018, quem elegeu o Bolsonaro, né, eu, por exemplo, a gente olha e pode, inicialmente, aposto que todo mundo achou que venceu a batalha, né, porque finalmente colocou o Bolsonaro lá, depois de tantos anos de tucanopetismo, né, seguidos, e o problema foi que a gente não venceu a batalha. A questão é que, mesmo no nosso maior momento, vamos dizer assim, da não esquerda, de tudo aquilo que não é a esquerda, do antipetismo, mesmo no seu ápice, que foi em 2018, a gente não conseguiu enxergar corretamente a eleição do parlamento. A gente olhou muito para a questão do presidencialismo, de quem a gente colocou lá como presidente, só que, no entanto, a gente colocou uma bancada lá de Joyce Hasselmann, na Lesp, por exemplo, colocamos a Janaína Pascoal. E o que acontece? A Janaína Pascoal, ela pode te dizer muito bem o seguinte:
olha, se você esperava que eu fizesse diferente do que eu estou fazendo, porque muitos eleitores acusam ela, né, de ter traído os ideais daquilo que eles esperavam que ela iria fazer lá. Só que o que acontece? De fato, ela está certa na posição dela no seguinte aspecto: aonde estava escrito dentro do seu voto o que você queria que tivesse sido feito, como isso deveria ser feito e em qual tempo. Então, o que a gente tem vivido desde sempre é o paradigma de um voto que foi feito para não funcionar. A democracia, como ela foi implantada lá, por exemplo, esses ideais democráticos que nasceram lá na Revolução Francesa, eles não foram feitos para funcionar. O que acontece? O pessoal criou uma publicidade de um bem que deveria ser muito benéfico para a população, como a ideia da democracia, como a ideia do povo participando do poder, só que isso estava presente apenas no discurso. O discurso era: me dê o poder aqui, você povo, que eu vou te dar participação no poder. E aí o que eles fizeram? Derrubaram os reis, sendo que os reis ainda, tirando na fase já de deterioração do absolutismo, eles deviam estar mais atrelados à lei natural, a uma lei que eles não podiam mudar. Então você tinha esse contraponto da lei natural, de uma sociedade que fazia parte da cristandade, todos unificados, em contrapartida um poder civil que não tinha seu poder limitado justamente por toda essa cultura. Só que eles foram lá, fizeram esse discurso de venda, né, o famoso pitch, né, por exemplo, em metodologia de startups, que você derrubaria o rei e teria o poder em troca. Sendo que, como pode funcionar esse poder do povo se o povo não tinha articulação entre si para debater as suas ideias, as suas demandas e os seus interesses? Não haviam essas ferramentas. Então a democracia, ela sempre foi direcionada pelos interesses de quem controla a mídia, que é o problema que a gente vê hoje. A imprensa distorcendo todas as pautas. Para quê? Para derrubar um candidato que teoricamente defende os interesses do povo. Porque Que foi o que aconteceu em 89, quando eles manipularam tudo para eleger o Collor. E foi, exatamente. Foi claro. Tipo, aquela época já era para as pessoas terem se ligado da mídia e como ela atuava. Isso sem internet, estava claro. As pessoas preferiram aceitar e bola para frente, né? E porque assim, a questão da opinião pública ela era uma via de mão única. Apenas os detentores do controle da imprensa é que tinham a sua narrativa sendo disseminada na sociedade. Então, era muito difícil para o cidadão comum formar uma opinião contrária, sendo que a única informação que chega para ele era essa de via única. Só que o que aconteceu? O que era, vamos dizer assim, a peça brilhante que atraiu o povo para uma armadilha, acabou se tornando a chave de saída dessa prisão com o advento da internet. Não foi algo que surgiu de forma, vamos dizer assim, lúdica e bem intencionada, porque a gente pode ver que hoje o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Twitter, todas essas redes sociais estão cada vez mais solapando a liberdade de expressão. Só que quando isso foi inventado no começo só para dar lucro, para todo mundo usar, e isso simplesmente enriqueceu o bolso dos Mark Zuckerbergs da vida, eles não perceberam o quanto eles tinham mudado o paradigma. Então a gente saiu do paradigma da via de mão única e foi para essa via de mão dupla, em que o cidadão também consegue não só encontrar fontes alternativas à mídia oficial, mas ele também consegue conversar com os seus pares. E aí a gente vê, nesse sentido, as eleições do Brexit, do Trump e do Bolsonaro acontecendo. E aí a minha aposta com o Afegão.com é de dobrar a aposta nessa nossa troca de afegão para afegão. Porque o que acontece? A elite política, ela sempre foi lá
e ela determinava quais seriam as pautas dos debates. A gente, enquanto eleitor, sentava no sofá, olhava para a TV no horário eleitoral e aí simplesmente via qual que é o mal menor. Qual desses aqui vai me foder menos? Porque entre o cara que vai me matar amanhã e o cara que vai me matar só daqui a um ano, tem uma grande diferença. Então, valia a pena sim você prestar atenção nisso e eleger o mal menor. Só que nunca houve a oportunidade que a gente tem agora e que está assim, eminente de acabar, porque os caras se perceberam disso, é que agora a gente pode dizer o que a gente quer. Então, qual que é a proposta do Afegão? A proposta do Afegão é qualificar as ideias de uma maneira geral, ou seja, pregar alguns dos princípios que a gente vê enquanto úteis para o cidadão, enquanto úteis até enquanto tendências que às vezes a maioria das pessoas não estão tão a par de determinadas tecnologias, né? Eu, como sou fuçado e obcecado, né, no pensamento sobre a política e sobre o que nós podemos fazer, eu acabo tendo acesso a essas coisas, mas o mais importante é a gente olhar para os nossos pares e colocar os nossos pontos. Ó, eu, enquanto Alexandre, eu quero XYZ. O cara do meu lado ele pode falar, olha, se você colocar Z, eu tô fora, mas os outros dois eu tô junto. Então, fazendo esse choque de ideias, a gente pode chegar numa agenda política comum. E se a gente chegar nessa agenda política comum da maioria, o sistema se fodeu de vez. Porque o que acontece? Vamos pegar o caso da eleição do Bolsonaro. São 57 milhões de votos. Esses 57 milhões de votos, eles têm algumas coisas em comum. Não tudo. Há muitas coisas, há muitas pessoas que votaram por razões contraditórias. Tem gente que votou por X e outro por Y. E às vezes X e Y se contradizem. Entretanto, você pode extrair dessa informação da eleição do Bolsonaro alguns princípios, objetivos e indicadores do que o pessoal esperava. Por exemplo, o pessoal esperava o pacote anticrime, não veio. Veio um pacote anticrime que foi um pedaço, é uma melhora sim em relação ao que você tinha, mas não é o que você queria. Você queria uma reforma da Previdência do Paulo Guedes de quase um trilhão. 1 bilhão e meio, né? 1 trilhão e meio aí de economia, e não veio. Veio agora com o BPC, deve ser uns 600 milhões aí, 600 bilhões. Era um bi, né? Então, exatamente isso. E E aí, o que aí a minha opinião, uma coisa que você falou muito interessante as ideias. Uma coisa que eu vejo muito latente e muito claro é quando você senta para trocar ideia com pessoas que não são de esquerda, você tem uma troca de ideias. Isso aconteceu hoje. Eu tô quarentena, eu, meu pai e minha mãe. A minha mãe é Bolsonaro na veia, meu pai não é tanto Bolsonaro na veia, mas ele é de direita. E aí eu falei uma coisa e ele olhou para mim e falou, cara, não, eu acho que não faz o mínimo sentido o que você está falando. E a gente continuou conversando, numa boa. Quando você tem uma pessoa de esquerda, ela simplesmente refuta a ideia, te trata como um idiota completo, vira as costas e sai andando. Não vou conversar com você que não vale a pena. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento que a direita se levantou e as pessoas começaram a entender o que é a direita para começar a consolidar a ideia. E é o que você falou. Nós não somos um organismo único igual a um esquerdista, que é o Estado no seu máximo, o povo ao seu mínimo. A direita são ideias diferentes, são pessoas diferentes, mas que têm uma mesma missão, que é salvar o Brasil, né? Eu quero viver num país que seja bom para mim, para os meus filhos, para os meus netos, que seja justo, honesto, competente, que funcione
com o estado mínimo, com as coisas andando. O problema e aí a gente começa a entrar no assunto de nacionalismo, conservadorismo e tudo mais, que as pessoas não são iguais, cada uma tem uma ideia diferente. E aí a ideia do afegão é muito boa, que é você começar a pegar as ideias e colocar num lugar para as pessoas começarem a buscar informação e encontrar alguma coisa que seja parecida com o ponto de vista dela para ela começar a consolidar a opinião. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E assim, a ideia é, primeiro assim, enquanto um laboratório de ideias, ou seja, o que é um laboratório de ideias? É que nem no vôlei, eu estou levantando a bola. Se você vai querer cortar ou não, é uma outra coisa. Mas essas bolas que o afegão vai levantar para a população, pelo menos da minha visão, é que eu, assim, cara, eu sou um cara de outro mundo, no sentido negativo e positivo. Porque eu sou um cara que, por exemplo, os meus amigos passaram assistindo live da Marília Mendonça, live do Bruno Marrone. Eu tô, tipo, lendo o livro e vendo documentário, que também eu sou obcecado por documentários. E com a minha vivência, tipo, já trabalhei com metodologia de startups, fui buscar isso, cara, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a entrar no mundo das startups, que eu ajudei a criar a primeira aceleradora de startups aqui de Ribeirão Preto, foi porque assim, cara, eu conheci o Bitcoin, os mecanismos por trás do Bitcoin, e tudo isso, assim, me remete à forma como o Bitcoin funciona, a vamos dizer, uma promessa de um futuro em que nós, enquanto cidadãos, vamos conseguir ter as decisões mais descentralizadas. A gente vai ter mais acesso e mais controle ao que o Estado faz, ao que a economia faz, que aí a gente mais para frente pode discutir, por exemplo, inclusive como muito das táticas que o imperialismo chinês, né, já até dando um spoiler do que o imperialismo chinês tem feito, o quanto isso é aproveitado acerca de falhas que o Ocidente mesmo criou para se autodestruir, como o socialismo financeiro que a gente está vivendo. O Fed aí está imprimindo dinheiro a rodo, e cada vez mais o Estado vai ter que, na visão, né, na visão que está vencendo, o Estado ele está cada vez mais freando as forças do livre mercado para não deixar o mercado implodir, porque eles já fizeram a cagada. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é que eu olho para diversas vertentes de ideias aí que existem e eu consigo, tipo, conectar essas coisas e ver um futuro diferente. E aí a minha ideia é levantar essas ideias. Entretanto, essas ideias não vão caber a mim se vão ser acatadas ou não, porque é só o levantamento de um debate para talvez alguns tópicos que as pessoas não estejam enxergando. O principal... Isso é a ideia do think tank, né? Que chegou aqui e as pessoas não entendem ainda o que é um think tank. Exatamente, é levantar bolas para as pessoas cortarem. Só que o objetivo ainda mais fundamental do porquê o afegão existe é você juntar as ideias de afegão para afegão, transformar isso num de fato, vamos dizer assim, num voto contrato, ou seja, maioria, 57 milhões de votos que elegeram Jair Bolsonaro, tenho a pauta XYZ que eu quero que seja executada em tal prazo, e quem é você político que consegue me entregar isso? A gente fazendo essa coordenação, porque aí essa coordenação, por exemplo, você pode pegar estados em que o Bolsonaro venceu. Quais foram os estados que o Bolsonaro venceu? Foram Sudeste, Sul. Sudeste, Sul, tem também lá para o Norte, Nordeste. O que você faz? Você pode olhar para esses estados e mapear e falar, olha, nesses estados aqui, eu tenho tantos representantes no Congresso que eu consigo colocar de acordo com as minhas pautas, porque sem o meu voto,
Sem o meu voto. É basicamente assim, ó. Você votou no Bolsonaro, ó, então vem aqui. O que você acha disso? O que você acha de resgatar o pacote anticrime? O que você acha de estabelecer um teto de impostos? Ou seja, corte dos impostos, do gasto do governo? O que você acha do fim do desarmamento? Então você colocar todas essas pautas e dizer para o político, olha, você não vai ser eleito se você não entrar nesse acordo comigo, porque funciona basicamente como uma economia. O que eu estou falando aqui, o que o afegão ele é basicamente um banco de votos. Porque o que acontece? Na economia comum, se eu poupei, ou seja, se eu deixei de consumir em determinado momento e agora eu tenho um excedente de capital, ou seja, eu tenho um excedente de dinheiro mesmo, e alguém precisa desse dinheiro, eu posso emprestar esse dinheiro. Só que eu empresto esse dinheiro sob determinadas condições. Eu vou te dizer, olha, Sim. você vai ter que me pagar em 1 ano, e se eu te emprestei em 1.000, eu quero 1.100 nesse período que a gente está combinando. O voto, como ele é feito hoje, não é assim. Ele é assim, ó, eu tenho R$ 1.000, tó. É seu, gasto como você quiser. Se você quiser pegar, comprar uma arma com esses R$ 1.000 e atirar na minha cara, tá ótimo, eu te dei, não coloquei nenhuma contrapartida. Então, o que o afegão ele é esse banco de votos. Ele é o eleitor que está tendo o voto que é importante no momento da eleição, ele dá esses votos com uma contrapartida para o político, porque o político, por sua vez, quando ele estiver dentro do mandato político, é o eleitor que precisa do voto dele. Então, durante a eleição, o político é quem precisa do voto do eleitor, mas durante o mandato é o eleitor que precisa do voto do político. Então é essa troca, é estabelecer uma troca formalmente. Se você quiser pensar no que é o afegão, é só você pensar num político assinando um contrato com objetivos e princípios e indicadores pelos quais ele vai ser avaliado. E nesse sentido... que hoje eles cagam para isso, né? Porque não tem. Hoje caga. É o que eu falei da Janaína Pascoal. Ela olha pra tua cara e ri. Fala, porra, eu nunca falei que eu ia ser bolsominion. E pra ela não ser bolsominion é qualquer bosta. Se ela quiser votar aborto, fim da propriedade privada, como a gente tá vendo, eu tenho um imóvel. O STF tá falando que se o cara não quiser me pagar, pau no meu cu. Entendeu? A gente tá vendo essa deformação das leis. A gente está vendo tudo isso sendo colocado no nosso rabo. Então, o negócio é esse, cara. É colocar, ó, eu quero X, Y, Z em determinado prazo. E o que acontece? Não significa que o Brasil vai virar sei lá, o maior modelo que você tem em cabeça, né? A Estônia ou Singapura, do dia para a noite. Não significa isso. Só que significa que o seu voto ele vai deixar de ser um voto sem memória. Significa que você não vai simplesmente ser desconhecido e ficar lá no passado. Você vai ter critérios objetivos. Você vai falar, ó, esse cara ele cumpriu 90%. Por que ele não cumpriu 10%? Ah, ele não cumpriu 10% por tal coisa. Ah, então agora na próxima a gente consegue melhorar os termos. Ah, e no futuro, olha, a gente viu que isso aqui não deu tão certo. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma memória do voto. Você vai ter um voto que ele é constante. Ele não é algo que existe numa faixa de tempo e logo depois se esvai. E é por isso que... Uma coisa muito importante que eu achei do afegão.com, e por isso da gente ter marcado esse papo para hoje, para a gente poder começar a falar sobre isso e fazer a divulgação do seu site, que é o mais importante. Uma coisa que eu percebi e que as pessoas demoram muito a perceber é que, assim como na esquerda, a esquerda tentou transformar a direita numa esquerda. Como? Principalmente criando mártires, gurus, ou a direita olavista, a direita bolsolavista, Não, vamos lá, vamos lá. Primeiro, a direita não tem esse negócio de olavista, bolsolavista. Olavo é um puta filósofo, é um pensador, um estudioso, não tem que menosprezar tudo que ele fez, é um puta trabalho do cara fenomenal, só que não tem guru. Tipo, a direita que tem guru é a esquerda.
tem que colocar isso na cabeça. Porque quem tem guru é a esquerda. É Lula, é ícones de esquerda, é Marx, não sei o quê. Não, a direita não tem um guru, não tem. A gente tem algumas pessoas que fizeram pela direita, Margaret Thatcher, vai nessa linha, que cada um tem a sua pessoa de direita que tem mais admiração. Bolsonaro agora tentando brigar contra o establishment, mas assim, não tem que ter um guru, não tem que ter uma unanimidade. O que me irrita é a unanimidade. E aí, quando você dá uma opinião, você é tratado como um fora da lei. E isso é esquerda. A esquerda faz isso. O afegão, ele vem exatamente para ser uma contrapartida, na minha visão, de tudo isso. É da voz à pluralidade e você criar um local de memória. Então, assim, como que foi a história daquele cara, daquele senador de direita, que se disse de direita, aquela Joyce Hasselman, que se elegeu dizendo-se de direita. Qual que era a história que ela falava, o que ela está fazendo hoje? E por aí vai. Eu acho fenomenal, É uma puta ideia que tem que ser viralizada e tem que ser valorizada, entendeu? Porque o que eu tô vendo hoje é que cada hora tá aparecendo um guru diferente que só faz bosta. Então, assim, não tem que ter guru. Eu acho que tem que ter uma pluralidade. Tem que ter essa pluralidade. E aí o afegão entra com exatamente o que você falou. Dar voz a ideias diferentes do mesmo lado. Então, assim, a direita falando para a direita. Isso está cada vez mais difícil de ter. Eu coloco até, né, até tentando complementar um pouco com o meu ponto de vista, né, é que também é uma questão que é o seguinte, por exemplo, eu entendo quando o Olavo de Carvalho ele fala, olha, a gente precisa de uma militância bolsonarista. Não é no sentido de você falar que o Bolsonaro caga ouro. Exato. É o sentido de você, assim, observar que é ele contra a rapa. Tipo assim, É você isso. olhar que o Congresso, os governos, o STF, a porra toda, acho que só o Aras, talvez, lá no Ministério Público, que tá também dando uma segurada junto. Mas o resto é todo mundo contra. E aí, assim, a minha lealdade, e o nacionalismo ele é muito sobre lealdade, a minha lealdade é total com o Bolsonaro. Para mim, por exemplo, o Isso Bolsonaro. que é assim, é sempre bom lembrar, a gente não vai defender o cara se ele fizer merda. Sim, sim. Mas, assim, pelas provas que eu tenho tido, ele é, pelo menos para mim, agora é uma visão pessoal, ninguém é obrigado a concordar ou endossar. A minha visão pessoal que eu vejo é de um dos maiores estadistas que o Brasil já teve. Porque eu acho que a guerra que ele está enfrentando é maior do que. Assim, do ponto de vista técnico, você já dá de lavada que ele é o melhor presidente do processo democrático desde a ditadura. Talvez só ali rivalizando com o Itamar Franco, porque o Itamar Franco entregou o plano real. E o plano real, sem o plano real, a gente teria hiperinflação até hoje. Tirando isso, é de longe melhor que todos os outros. Nenhum a gente lembra quem eram os ministros da economia, da saúde, ou de qualquer coisa que o valha. Entretanto, o que eu estou tentando passar no afegão? Porque não é uma ideia que eu quero passar, porque a minha visão aqui é a do cavalo, não a do cavaleiro. Para mim, o trabalho que eu estou fazendo é o do cavalo. Quem vai montar, ou seja, quem vai levar isso adiante são outras pessoas. Mas a minha visão é de que o seguinte, o que a gente precisa é de uma força que seja até maior do que o bolsonarismo. Não para antagonizar o bolsonarismo e criar essa new left, esses isentões que a gente tem. Na verdade, para a gente ter uma força capaz de, o caminho é esse. Porque mesmo o Bolsonaro hoje, ele não consegue fazer muitas coisas. Porque se ele der qualquer passo em falso,
a galera derruba ele. Então a gente precisa de algo maior do que o próprio bolsonarismo, porque o próprio bolsonarismo não foi o suficiente. E aí entra uma das coisas que você falou a respeito da esquerda ela já rechaçar completamente o debate e ir para o lado tribal dela. Eu ainda tenho, dentro da visão do nacionalismo, que assim, por exemplo, o militante imbecil coletivo que tem professor da USP, ele não vai nunca mudar de opinião. Ele vai sempre votar no PT, essas coisas mesmo. Só que o que acontece? O grande poder, vamos dizer assim, a âncora do poder político brasileiro é o afegão médio. E o afegão médio, ele não tem ideologia que nem a gente. Não é que nem a gente que estuda, o cara é conservador, leu Edmund Burke, ou então, o cara é anarcocapitalista, ele leu Hans Hermann Hoppe, ou então, o cara sei lá, marcusiano e conhece toda a escola de Frankfurt. Não, o afegão médio, ele só tá lá se fudendo. 88% da população ganha menos de 4 salários mínimos, trabalha mais de 150 dias pagando impostos, os serviços públicos dos quais ele depende são uma merda. Então, o que ele está preocupado é em sobreviver nesse processo. E aí, o que eu acho? Eu acho que uma das ferramentas ou estratégias que a gente pode utilizar no afeganismo é também olhar para os movimentos da esquerda e antecipar quais vão ser os debates. Dou um exemplo aqui. A Câmara, ela está chamando uma das assistências que estão sendo dadas e viabilizadas financeiramente pelo Paulo Guedes, que sem o Paulo Guedes não haveria nenhuma, não é nem folga, mas nenhuma possibilidade realista econômica de você fazer vamos dizer assim, a assistência que está sendo feita aos profissionais liberais, aos profissionais que, como disse o Paulo Guedes, nunca precisaram da nossa ajuda. E agora a gente vai ajudar. Mas um desses pacotes está sendo chamado de, tanto pelo Centrão, quanto pelo MBL, quanto pela esquerda, é o que eles estão chamando de renda universal básica, que é o quê? É uma ideia dos sistemas nórdicos, né, os sistemas sociais, de todo mundo vai ganhar pelo menos $2.000. Só que eles estão chamando essa assistência que está sendo dada pontualmente de renda básica universal, que a galera está chamando de Corona Voucher. Que é voucher, né? Exatamente, que eles estão usando pra caralho. Mas eu, por exemplo, ao invés de só me colocar como eu sou a direita que vai zoar pra caralho, que é o Corona Voucher, mas o que eu olho? Eu olho que isso vai ser o debate político das eleições de 2022. Por quê? Porque a esquerda vai trazer isso. A esquerda, você vai ter Lula, Haddad, Manuela Dávila, Rodrigo Maia, Luciano Huck, Kim Kataguiri. Você vai ter todos esses players de um lado falando, olha, eu sou o político que não quer deixar nenhum brasileiro deixado para trás. Então eu proponho aqui a renda básica universal. Eu acho que se a gente olhar do ponto de vista, pelo menos do que eu entendo dos meus valores que eu associo à direita, eu consigo sequestrar essa pauta. De que maneira? Eu falo, vai surgir, você vai ver, daqui para frente vai surgir um monte de estudo e um monte de narrativa falando, olha, a renda básica é o melhor, é o melhor de todos os sistemas sociais. Ele é melhor do que qualquer coisa. Se você colocar a renda básica, o Brasil vai virar outra coisa. Como que eu consigo sequestrar? Como que eu consigo sequestrar essa pauta? Eu olho para isso e falo, olha, cara, ao invés de eu me colocar contra, e aí o cara fala, olha, você é o cara que não gosta pobre, eu vou falar assim, olha, eu adorei essa sua ideia, hein? Que tal a gente substituir todo o nosso sistema social por isso? Ou seja, eu tiro toda uma burocracia que escolhe a porra desde secretária da educação, ministério, 1 bilhão de escolas, universidades, sistema de saúde, o cara colocando diversos burocratas, desviando tudo o dinheiro de vacina, de remédio, a porra toda, e eu absorvo todos esses ministérios, secretarias, esses níveis, por uma caixa, e com a eficiência desse ganho de injetar um dinheiro que vai direto na mão do trabalhador, e o trabalhador gasta na iniciativa privada e não mais encaminhado para os serviços públicos, eu consigo baixar
os impostos. Então eu posso atrelar a questão da renda básica social, a renda básica universal, a um teto de impostos. Eu posso te dizer, Sim. olha, renda básica universal sem teto de impostos é socialismo. Você vai aumentar uma carga que já é gigantesca tributária em cima do lombo do trabalhador. Agora, eu posso substituir todo o sistema de bem-estar social por isso daí, porque acaba sendo uma destinação dos recursos direto para as famílias. Essas famílias carentes, elas não vão mais precisar usar só serviços precários, porque aí você também Sim. consegue capturar até o discurso de pauta identitária. Você pode falar, olha, o negro e pobre no Brasil, ele só pode ir num hospital, o hospital público. Já o branco rico, ele vai em qualquer um que ele escolhe. Por que a gente, então, não substitui, ao invés do cara ser obrigado a ir no único hospital ruim, ele poder escolher o hospital que vai? E o que acontece? Essa substituição desse sistema gera um grande ganho de eficiência. Com esse ganho de eficiência, você consegue baixar os impostos, e aí você fala, olha, o principal programa social é o emprego. Com o teto de impostos, a gente vai criar emprego pra caralho. A gente tem que transformar o Brasil do custo Brasil pro lucro Brasil. Olhar para o mercado Que é a global. chave do negócio, né? Exatamente. Foi o que Taiwan, foi o que os tigres asiáticos fizeram. O que você tem hoje no mundo, na geopolítica econômica, é uma disputa para ver quem atrai investimentos e empregos. Sim. Muitos desses investimentos e empregos foram para a China. É a questão do Trump hoje. Porque esses investimentos e empregos que foram para a China estão sendo usados para fortalecer o imperialismo chinês. Entretanto, o Brasil ele pode se colocar como um argumento social, falar, cara, a gente tem que reformar essa porcaria, e aí o porquê você criar uma agenda política comum, porque a reforma necessária para o Brasil se tornar um importador de empregos e investimentos, ela é tão profunda que ela só vai existir mediante algo que seja colocado previamente antes do mandato político das pessoas. Porque se você esperar o político estar lá em cima, ele vai ser pressionado pelo mecanismo de todos os lados, e o mecanismo ele sabe como cobrar os favores. A gente aqui não sabia. Por isso que a gente agora tem que colocar ali, pauta XYZ, martelar isso, e aí com os caras que a gente colocou lá, cobrar deles. E aí você vai ter critérios objetivos. Se o cara não fez, é morte política dele. Nunca mais se elege com esse voto. Vem o próximo. E esse é o aprendizado do qual eu falei, de você ter um voto que ele evolui, que ele não é simplesmente você joga no lixo, perde a memória dele, entendeu? É um negócio, é um ciclo de aprendizado que vai sempre evoluindo, aprendendo como extrair a melhor utilidade de cada mandato, de cada ciclo político. Tá. E aí, boa. Bem explicado, bem detalhado. E aí, uma coisa interessante que as pessoas não têm visão é do micro, como que eu posso colocar? Quando você elege a pessoa e ela está lá fazendo o trabalho dela, tal, nos 4 anos, ou não fazendo o trabalho dela, que a gente espera que deveria ser feito, o que acontece é que a gente só tem visão dos macroprojetos, dos projetos mais pesados, das coisas que chamam a atenção da mídia ou do público, ou do 2 ou geral. 3 pautas, né? Exatamente. E são votadas 1 milhão de pautas. E uma coisa que ninguém nunca entendeu até hoje é por que o Bolsonaro não conseguiu aprovação na casa dos 600, 900 e tantos projetos que ele colocou. Então é muito interessante as pessoas terem essa visão do político que ela votou e dos projetos que ela participou, votou e tal, que tem que ter muita paciência, tem que ir lá tal. E se você tiver um lugar só resumindo, tipo, hoje rolou tal coisa e esses políticos votaram contra e esses votaram a favor, ter uma coisa mais clara, porque assim, se você entrar lá e pegar uma proposição de lei ou proposição de alguma coisa, de MP, de X, Y, Z, cara, você não entende, porque o que está escrito lá é juridiquês puro. Nem eles entendem. Se você pegar
um Frota da vida, vamos dar o exemplo do Frota, que é um ignorante de pai e mãe. Se você pegar e colocar ele para ler o que está escrito nas proposições, ele não entende, porque é juridiquês puro. Eu acho que o afegão também dá para trazer dá para adicionar uma coisa bem legal, que é trazer a visão mais informal para as pessoas. Então, assim, hoje foi votado isso, isso e isso, e o seu deputado votou contra tudo isso, entendeu? E Eu acho que que, por exemplo, tem pessoas que têm um perfil, tô presumindo, por exemplo, o seu também, e acho que da maioria das pessoas que a gente vê aí no Twitter, por exemplo, que são pessoas que realmente dissecam. Não necessariamente que vão ler um projeto de lei, que nem eu não vou ler um projeto de lei e sacar tudo que está sendo feito ali. Mas são sim, pessoas que se interessam em pelo menos chegar num nível maior de detalhamento político. Então ela vai saber, olha, para eu fazer tal coisa. É que nem a pessoa que sabe que ela tem que defender, a pessoa que sabe, por exemplo, que ela precisa do direito à defesa. Ela precisa comprar uma sim, arma para a segurança dela, porque o policial ele não se materializa ali na sua casa na hora que ela está sendo roubada. Então a arma uhum, ela é para proteger a sua família, a sua propriedade nesses momentos. Entretanto, após uma discussão entre essas pessoas que seriam lideranças que consomem mais aprofundadamente a política, após uma discussão mais minuciosa, depois que você chegou num consenso dessas lideranças, você pode levar para o afegão médio e falar, cara, ó, em determinado período teve como que foi aquela votação, né, do desarmamento, você fala, cara, olha, os caras sim, não respeitaram a votação do povo e você precisa de uma arma para se defender. Você não precisa chegar e contar toda a história do direito à arma e tudo mais. Você pode simplesmente chegar pro cara e falar, cara, olha, a utilidade para você é essa. Basicamente, você não precisa dizer pro cara, olha, por exemplo, vou dar uma sugestão dessa questão. A gente estava falando de renda básica universal. Eu posso chegar pro cara e falar, cara, você quer mudar a questão da miséria do Brasil? Que tal se a gente combinar numa perna o melhor sistema social, que é a renda básica universal, e na outra perna, que é de criação de investimentos e empregos, um sistema tributário da Estônia, que, por exemplo, é o melhor do mundo. Você não precisa chegar e destrinchar qual é o sistema da Estônia. Você pode chegar pro cara e explicar isso de uma forma mais simplificada. E com sim, isso, após você ter esses diversos debates, você simplifica isso em determinadas dimensões e você pode entregar de fato algo mais simples e compreensível para o cidadão comum. Porque a sim, verdade é que a nossa vida não deveria ser tão complexa e difícil de a gente ter que ficar analisando lei por lei. O peso do Estado exato, ele tem que ser menor nesse sentido. Só que a gente só vai conseguir diminuir o Estado para esse tamanho que ele já não seja tão influente na nossa vida, se você tiver essa questão dos votos já previamente organizados e cobrando uma diminuição do Estado. Porque senão não sim. vai rolar. Os caras não vão fazer. Eles vão sabotar o teu projeto, como eles fizeram na Então, Previdência e no pacote en- anticrime. então, Ale, aí tem um ponto-chave, que é muito interessante, que a gente precisa sempre levar em conta. Não é de interesse de. Vou colocar aqui num número chutando alto. 60% da população não é de interesse, tanto político quanto afegão. Não é de interesse essa solução. Por quê? Se você não tem pobreza, você não tem quem lutar pela pobreza. Aí você acaba com um monte de chapa esquerdista. Aí você não tem o que ter mais um monte de ONG que cuida de pobre. Aí você não tem. Cara, o establishment é um mecanismo extremamente complexo que você fala. Você me mandou um material muito legal que eu
depois eu vou falar para você, bota no Afegão esse material que ficou muito legal. O mecanismo é extremamente complexo, que agora que o Bolsonaro está tendo noção, porque ele achou o quê? Cara, eu vou fazer um ministério técnico, vou botar tudo para votar, eu vou colocar os ministérios lá, vou colocar as estatais à venda, eu já acabei com 70% do meu problema, arrumo educação, tem mais 20% do problema resolvido, e meto a saúde junto e acabou. Eu vou ficar 4 anos surfando, depois fico mais 4 para dar uma consolidada, e aí a gente vai tratar dos microproblemas. Quando ele chegou lá, ele viu que não dá. Por quê? Se você acaba com a criminalidade como ele está acabando, não, mas como ele destruiu a criminalidade com o Sérgio Moro, cara, a mídia ficou louca. Porque se você destrói a criminalidade, você não tem Ibope, você não tem Datena, você não tem todas essas merdas de amassou, sai sangue. Então, assim, menos criminalidade é menos jornal, é menos Ibope. E aí, se você melhorar a cultura, se você melhorar a educação, você tem menos gente idiota para assistir programa imbecil, você tem menos gente para apoiar pauta idiota. Então, assim, você acabar hoje com o establishment é extremamente complicado. E assim, aí você deu uma solução bem simples para um problema gigantesco, que se você colocar isso em prática, vão chegar e vão chamar um cara de populista, simplista, que não é assim que funciona. Mas se fosse um Lula da vida para fazer isso, nossa, o pessoal ia estar aplaudindo com a bunda. Tipo, a polpa da bunda ia estar batendo, manja? Mas é A exatamente dificuldade. Isso. Eu, por exemplo, eu sou católico, né? Então o que me guia é a minha religião, que é o catolicismo, embora eu não seja um bom católico. Entretanto, eu gosto muito do debate filosófico e político, né? Então, uma das fronteiras de discussões que eu mais gosto de estar em contato e de também provocar, rebater e também aprender junto é o libertarianismo. Eu tenho um grupo do qual eu participo de anarcocapitalistas para discutir isso. E o que eu falo para eles, que é basicamente o que eu quero, para onde eu quero levar o afegão, é o seguinte, cara. O afegão médio, independente de ser direita ou de esquerda, esse cara que foi lá e elegeu o Lula, depois elegeu a Dilma, derrubou a Dilma, tirou ela do poder e colocou o Bolsonaro, esse cara, na maioria, é lógico que vai ter os articulados, que, nossa, vai pensar no Edmund Burke e tal, mas esse cara mais o medião simplão, o que ele aprendeu na vida inteira, se você pegar o histórico, até se você aprender, por exemplo, com aquele programa do Brasil Paralelo sobre educação, sobre o Paulo Freire e tudo mais, você vai ver que o cara ele foi doutrinado desde cedo para ser socialista. Mas é aí que tá o pulo. É o que eu falo lá. Se você conseguir vender a liberdade como se fosse socialismo, você implanta a liberdade no Brasil. Então é um pouco disso, tá ligado? É um pouco de você ter lideranças que convergem quais seriam as direções que determinadas tribos políticas querem adotar, ou seja, um progressista mais bem informado, um conservador mais bem informado, um liberal mais bem informado e um libertário mais bem informado. Se você conseguir fazer essas pessoas trocarem ideias, chegarem a uma convergência, o que vai faltar é só a maneira de você comunicar isso de uma forma que o afegão médio entenda. E que maneira é essa? É você falar, cara, ó, então você é pobre, cara, porque não tem a renda básica universal. Só que a isso você atrela o quê? O teto de impostos. Ó, então, ao mesmo tempo que você, que não tem nada, vai ganhar uma renda, imagina que também você vai parar de dar aí 200 dias do seu ano, você não vai dar mais pro Estado, você vai ficar com 300, ó. A gente vai limitar só 65 dias do ano, é o que você vai entregar. O resto, os 300 dias, o fruto do seu suor, vai para o seu bolso. Então eu acho que é conseguir se comunicar dessa forma mais populista, não porque o sentido
é o de fato se aproveitar desse populismo, como ocorreu tradicionalmente. Como você vê, por exemplo, o Getúlio Vargas. Ele ia lá e ele brincava com os comunistas e com os tradicionalistas lá, ou pode-se dizer até fascistas, do Plínio Salgado e de outros lá. Ele conseguia instrumentalizar isso em prol da agenda política dele. O que eu falo é pegar esse consenso que de fato é benéfico para o povo e aí você conseguir comunicar ele da forma correta, de uma forma que seja atrativa para a população. Porque aí você vai conseguir juntar todos esses votos e com esse monopólio de votos, você coloca a gente lá que já vai entrar do dia zero sabendo o que tem que fazer. Tipo, não vai ter debate, porque o debate ele já vai ter sido feito pelo afegão, de afegão para afegão. Então, a hora que o cara entra, já é para ele implantar, entendeu? Então, aí tem um problema que a gente já esperava que fosse assim, né? Com uma Joyce da vida, ou uma Janaína. Exatamente, só que assim, o que que acontece? Se você coloca uma Joyce da vida lá, sobre essas condições e diretrizes, vai chegar um cara que vai ser esse órgão independente e legítimo que pode derivar do afegão, mas tudo sempre como uma iniciativa coletiva, ou seja, não é algo que tem um dono, mas algo que é feito colaborativamente entre pessoas, uma fundação, por exemplo, que ela vai chegar e vai falar: olha, minha filha, você falhou nos indicadores X, Y, Z, acertou só nesse daqui. A tua nota é D. Você, em termos de investimento político, você é um péssimo investimento político. Então, nas próximas eleições, a tua nota já está aqui. Quem se informa através deste órgão sabe que você é uma nota D, então você não tem chance nenhuma de ser aprovado. E quanto maior for essa organização, maior vai ser a adesão dos políticos a isso. Porque o cara às vezes pode ser até de esquerda, mas pelo egoísmo próprio dele, ele não vai querer perder aqueles votos. Porque se ele fizer, eu vou falar: olha, você tem o retrato do Stalin e do Trotsky no seu quarto. Só que você me entregou o fim do desarmamento, você me entregou teto de impostos. Pode continuar, cara. Para mim, você pode ficar 30 anos. Enquanto você cumprir a nossa agenda, tá perfeito. Então, aí entra uma coisa muito interessante também, que é o que estão chamando agora, que eu acho muito legal, que se incomoda, o que as pessoas não entenderam ainda. As pessoas tendem ao quê? Quando incomoda, a pessoa vai, reclama, e aí todo mundo para. Aí fica: não, é verdade, nossa, a gente tem que ter vergonha disso. E na verdade, não tem que ter vergonha, que é quando começou a internet a funcionar bastante bem para esse espectro político, vários anônimos terem voz, a chegar num ponto de você ter uma comissão de CPMI focada em pegar pessoas que têm voz na internet, algumas que fazem sentido, outras não, mas eles pararam a máquina do Estado para buscar o afegão médio e expor ele para a população, porque está incomodando tanto a classe política, que é a vigilância política. Então, assim, veio esse termo que eu estava vendo esses dias, que é: nossa, o bolsonarismo trouxe a vigilância política, estão nos vigiando. Porra, claro que a gente está vigiando. O nosso trabalho tem que ser esse, sabe? A gente tem que parar de ter vergonha do que a esquerda chamou a gente. Chamou de gado? Foda-se. Chamou de não sei o quê? Foda-se. Chamou de vigilante? Foda-se. A gente está fazendo o trabalho que é nosso mesmo. A gente tem que vigiar, a gente tem que acompanhar, tem que encher o saco, tem que bater, sabe? O que eu percebi, que eu fiquei extremamente chateado sendo de direita e acreditando na direita, algumas pessoas não souberam lidar com isso. Professora, não sei o que lá, Daiane, pau no cu dela, sei lá o nome dela, Frota, Joyce, a
Dória, esse povo que se elegeu como direita, eles ficaram extremamente incomodados, que eles acharam que, eu vou entrar como sendo de direita, eu fui eleito, eu vou fazer o que eu quiser, e foda-se. E isso aconteceu também na própria família Bolsonaro. Quando o pessoal da direita começou a reclamar, falar, porra, ô Eduardo, precisa falar isso? Os caras ficaram putos. Tipo, porra, cara, o nosso trabalho é esse. A gente tem que questionar, a gente tem que falar, a gente tem que perguntar, a gente tem que falar para os caras, ó, eu não concordo. Eu sou um eleitor, eu não concordo com o que você está fazendo. E os caras simplesmente deixaram de ser de direita, usando esse artifício, porque eles perceberam que eles não iam ter mais o suporte do pessoal de direita. Então eles estão apelando, eles querem o voto do centro, da esquerda, e isso é muito decepcionante quando a gente está tentando fazer uma mudança no Brasil, porque a gente não votou só no Bolsonaro, a gente votou num plano estratégico de política. Então, assim, eu votei na Janaína esperando que ela fosse trabalhar pró-direita na Lesp. Não, ela está trabalhando como se ela fosse uma esquerdista no deputado federal. Ela se acha uma pessoa que está lá no Congresso, pô, senadora. Ela não fala um A contra o Dória. O Dória metendo vigilância de celular e ela não fala um A. Aí ela vai e faz post contra o Bolsonaro. Não faz sentido. Eu acho Major que Olim, o nosso o, problema, ele é justamente esse, porque é o seguinte, é exatamente o que você falou. A gente votou por uma determinada agenda política, uma agenda com uma determinada estratégia para entregar determinados bens políticos ao cidadão, como se isso fosse um investimento que reverte para ele do investimento que ele fez, que foi o voto na eleição. Entretanto, aonde estão esses benefícios, entende? Para o político mesmo, não é isentando, porque para mim, o que a Janaína, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Dória já estão era esperado, fazendo né? é exatamente o que eles pensavam que ia fazer aquilo. Eles pensavam, olha, Sim, para mim isso aqui é acho que só uma moda passageira, eu vou chegar e eles vão esquecer. Mas não, tipo, o povo só elegeu Jair Bolsonaro porque teve realmente um pivô do direcionamento político que o Brasil quer. Só que o problema é que você não tem isso expresso objetivamente. Você não tem sim, algo, olha, eu quero fim do desarmamento nesses termos, eu quero teto de impostos, eu quero proibição do aborto, proibição da eutanásia, eu quero proibição de apologia e ideologia de gênero, entendeu? Você não teve sim, isso. Você teve isso de uma forma pulverizada, dispersa e desorganizada em diversos discursos. Então você sim. olhava o Bolsonaro falando, ó, oh, bandido tem que se fuder, acabou, tá ok? Só que, tipo, você se identificava com isso, Sensacional. mas isso não estava escrito se isso era pena de morte, se isso era pena perpétua, se, entendeu? Se isso Sim, era pacote sim, sim. anticrime. Então o problema foi exatamente esse. A gente não especificou o que a gente queria, de qual maneira, e agora a gente não tem como cobrar, porque se o cara fala, ó, oh, você votou errado em mim porque eu nunca quis porra nenhuma, é o que a Janaína Pascoal fala, olha, não ser Pau no teu bolsominion cu, né? é o que eu quiser. Que se foda, não falo nada aqui do Dória, entendeu? Então, Sim, e por que eu acho extremamente importante essa arma política? E por que assim, o afegão, se alguém ouvir e quiser fazer isso sozinho, tem a capacidade, velho, que faça, tomara a Deus que, tipo, isso tome o rumo e isso que eu tô falando exista, porque é isso que a uhum, gente precisa, não só para mudar o Brasil, porque uma coisa é eu estar desejoso de um país melhor, que é muito do sentimento que surgiu na eleição do Bolsonaro, mas o mais importante, cara, é que a gente vive numa realidade que é cruel, selvagem. Você tem aí sim. a chinesada, que todo mundo tá vendo aí quem é mais no Twitter, e eu sou, tipo, recentemente do Twitter, né? Tenho a conta desde 2009, mas estou usando só agora. Uhum, Você vê, cara, uma articulação de interesses chineses no Brasil. Você vê sim, que
o modelo de supressão de liberdades individuais do modelo chinês, ele está sendo importado pelos governadores daqui. A gente tem 27 Sim. ditaduras locais que estão trancando todo mundo, pau no cu dos seus direitos, não tem um crime pré-estabelecido, mas eu te prendo porque eu sou o governador, eu sou o pequeno Vargas da tua região que estão mandando. Então, para mim, essa iniciativa do afegão, do voto coletivo, do voto organizado ou do clube de votos, não sei qual é a melhor denominação para isso, mas essa tecnologia específica de você organizar o voto, fazer uma articulação entre as pessoas, fechar esse voto e aí angariar o maior número possível de votos para isso, para você formar a sua bancada afegão, você ter uma bancada do boi, da bala, do aborto, do filho da puta, a da legalização das drogas, mas você tem uma bancada lá, que é a bancada do afegão, que ela já tem todas as suas pautas previamente estabelecidas desde o dia zero. E quanto maior for essa bancada afegão, maiores vão ser os resultados, e aí a gente consegue preparar o Brasil para a próxima onda que está vindo aí. Porque enquanto Sim. a gente ficar desorganizado, batendo cabeça, a gente vai estar exposto para todo tipo de perigo, entende? A gente não corre risco com o Bolsonaro 2022, mas corre risco 2026. Isso é bem claro. Eu acho que a questão não é nem o Bolsonaro, no sentido de, para mim, sim, ele é o. Para mim, ele é o único candidato. É impensável outro candidato que senão o Bolsonaro, mas é o que eu tô falando do parlamento, cara. Essa batalha do voto organizado agora é do parlamento. Se a gente colocar as pessoas certas com as pautas certas, do tipo, por exemplo, quais são as premissas? Ó, eu tenho que fazer isso aqui e isso ali. Só que ao mesmo tempo, você colocar, olha, só que então você vai ter que votar em um candidato que se comprometa com essas premissas. Se você já amarra ali uns 50 votos de deputados eleitos nesse sistema, você muito provavelmente já vai direcionar, por exemplo, qual vai ser o presidente da Câmara. Então você consegue apontar isso e aí você conseguir colocar para votar as suas coisas, porque não necessariamente você precisa aprovar, mas você conseguir fazer com que pelo menos essas pautas sejam colocadas adiante. Porque senão fica o Rodrigo Maia sentado em cima e a gente vê o que está acontecendo, que é basicamente eles passando tudo que eles querem. Fundão eleitoral e todo o pacote de maldades pensáveis que eles conseguirem conceber. E aí, meu amigo Alexandre, você falou o que é o afegão.com, explicamos as ideias, falamos sobre tudo, e aí eu te pergunto, como fazer acontecer o afegão.com? O que você precisa, qual que é a necessidade, qual é a ideia e tudo mais? E lá uma das abas, né, é a do voto coletivo, ou talvez eu mude para clube de votos, mas a ideia é as pessoas interessadas em fazerem parte se inscrevam nessa área do site, colocando o seu e-mail lá, porque a partir dali a gente consegue colocar uma parte de educação, ou seja, de dizer quais são algumas das ideias do afegão. Por exemplo, dentro da experiência que eu tive com startups, você aprende muitas metodologias de quais são os gatilhos de decisão que um determinado consumidor faz para consumir um determinado serviço que você quer vender para ele. E, por exemplo, nessas investigações, eu já chego a, por exemplo, 3 dimensões principais da escolha de voto das pessoas, que é a segurança, a renda e o controle sobre o Estado. Ou seja, qual que é a primeira preocupação da pessoa? É a segurança. Ela não quer sair na rua e ser morta, tomar um tiro na cara. Então isso é um elemento extremamente importante na decisão dela. O segundo, a renda. Porque se ela não conseguir colocar dinheiro em casa, seja ela um pequeno comerciante ou um trabalhador, também não adianta, porque ela não pode depender dos serviços públicos. O terceiro é o controle, porque com o controle você acaba com a corrupção. Porque o que eu descrevi de segurança, renda e controle são os remédios, os antídotos para os problemas do brasileiro, que é violência, miséria e a corrupção e autoritarismo. Corrupção e autoritarismo são ali a mesma coisa. Então eu já jogo algumas ideias ali, que elas podem já ser refletidas, as pessoas já podem identificar alguma das coisas que elas querem, mas a partir daquele canal elas vão conseguir também propor as suas ideias.
E aí a gente faz esse choque de afegão para afegão, constrói essa agenda comum e aí em determinado momento a gente cria uma estratégia para divulgar ela. Chegar e... Porque é aquela coisa, né? Tá todo mundo, sei lá, a 2 ou 3 contatos de qualquer pessoa do mundo. Então a gente pode chegar uma hora e conversar com um Eduardo Bolsonaro da vida, sei lá, o Evandro Pontes, que eu adoro também, e diversas pessoas que participam do nosso universo político e juntar, a gente criar uma densidade em torno desse projeto. Por quê? Porque eu que criei e tô com um tesão em cima disso? Não, cara, porque isso é o que eu, pelo menos eu, como um cara desesperado, habitolado, obcecado pelo assunto da política, eu vejo que se a gente não fizer isso, a gente vai tomar no cu fodasticamente. Porque a gente já tem... Então, o legal você está criando um mecanismo para as pessoas não serem canceladas pelas ideias que ela tem. Você vai jogar para debate do afegão para o afegão. Então, assim, pode ser que a ideia vire, pode ser que a ideia não vire, mas ela vai ser debatida, discutida e apresentada, independente independente da visão, ou seja lá o que for. Isso é uma coisa a ideia é você lapidar, porque, por exemplo, vamos dizer que assim, as ideias possíveis dentro do espectro que elegeu, o espectro político que elegeu o Bolsonaro, vamos dizer que de todo mundo que votou ali, cada um tem diversas demandas. Vamos supor que sem repetir essas demandas, a gente chegue a 100. Só que essas 100 são todas as demandas possíveis. Muitas delas vão ser contraditórias. O que a gente pode fazer? Eliminar 50 e chegar a 50, que na verdade 100% das pessoas chegam e falam, olha, tem aquele ponto que era, vamos dizer, controverso para mim, mas nesses outros, e que são os principais, que são mais liberdade, mais segurança, mais renda, mais controle sobre o Estado, a gente consegue chegar pelo menos nessas básicas. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos aqui no Brasil enfrentando os problemas. Então os nossos problemas são comuns. Então a partir do momento que a gente chega nessa agenda comum, aí a gente fala, ó, a gente lapidou, a gente colocou as nossas diferenças, a gente ouviu, eu não concordo com você nisso, mas todos nós concordamos nesses aqui. A partir desses pontos que a gente concorda, vamos agora, vamos dizer assim, que é um processo de descobrimento. A gente descobre qual é a agenda política comum. A partir do momento que a gente descobriu a agenda política comum, aí a gente comunica ela para os outros afegãos. Aí a gente chega e fala, ó, galera, é isso aqui. Colocando em que? Colocando, nossa, esse daqui é uma das 10 melhores. Não, você não vai colocar um monte de informação dispersa. Você vai falar, cara, ó, isso aqui vai te dar isso, cara. Junta aqui. Aí é fazer o trabalho corpo a corpo, porque não vai para depender só de Twitter. Não porque o Twitter não seja uma ferramenta sensacional, mas porque o Twitter já, cortou nossas bolinhas, filho. Não chega. Bolha demais. Não chega. É bolha demais, não chega. Não, mas nenhuma rede social, nem Facebook, nada. Não. A gente vai ter que fazer o trabalho corpo a corpo mesmo. A gente vai ter que chegar... o que eu penso, por exemplo, para o afegão? Porque aí é uma questão que todo mundo que gostar dessa ideia colabore, manda o que quiser. Mas o que eu penso? Faz a discussão. A partir do momento que você já tem algumas coisas que você já pode ir comunicando, velho, passa, ó, galera, criamos um modelo aqui de, sei lá, de panfleto. Ó, pega na tua cidade, imprime 300 e vai na rua mais movimentada e sai entregando. Entendeu? A gente criar missões, a gente criar um call to action, chamar as pessoas à ação. É para construir uma... Eu não digo militância, porque militância dá uma noção mais de que trabalha para o político. Eu digo mais uma milícia mesmo. Uma milícia no sentido americano desse conceito. De que é alguém que engraçado. Para garantir... Isso é uma coisa... Entendeu? A gente pegar o sistema pela bola e falar, velho, você vai fazer isso que a gente precisa. Porque é isso que a gente precisa. Entendeu? É uma guerrilha. É uma guerrilha. Então, e aí vem outra coisa muito, muito importante que eu comentei agora há pouco, que é que as pessoas precisam parar de ter vergonha
da demonização de palavras que a esquerda cria. Isso aí eu conversei com o Silvio Grimaldo em um dos podcasts que eu gravei com ele, que é a demonização da informação que a esquerda faz. Então, assim, são coisas que a gente é obrigado a falar, que a gente é obrigado a criar para fazer o combate cultural e tudo mais, educacional e por aí vai, e demonizam tanto que as pessoas ficam com vergonha. Milícia, nossa, todo mundo armado, vai sair jogando bomba, granada na cabeça de todo mundo e batendo em todo mundo. Não. Milícia é um grupo que está junto por um objetivo, na busca por alguma coisa. Então as pessoas são organizadas para buscar o mesmo objetivo, tal. Tem que ter, tem que ter milícia, tem que ter o grupo, tem que ter a militância. A única diferença é você não vai ver nenhum desses grupos criados pela direita a partir de agora defendendo o desonesto, defendendo o roubo, defendendo o que está errado. Então, assim, desviou dinheiro de saúde, cara, a gente tem que criar lá uma ideia de que tem que ser prisão perpétua aí, foda-se. Desviou dinheiro da educação, tem que tomar 50 anos na cabeça, tem que se fuder, tem que devolver o dinheiro 100% para a educação. Então, assim, as ideias têm que ser bem colocadas, e é aí que você falou. Se você coloca bem a ideia, se você coloca o debate e as coisas acontecendo de verdade ali, sendo bem conversadas, você acaba com vários estigmas, com várias coisas que a direita hoje tem medo. Eu não vou fazer isso porque vão me chamar de miliciano. Cara, foda-se do que vão te chamar. Se você acha que está fazendo pelo que é certo, sem defender errado, tem que fazer, porra. Eu vou te dar até que o efeito ele é contrário, cara. Vou te dizer. Assiste, cara, é muito gostoso. Apesar de ter sido feito por um filho da puta de um esquerdista, você ainda consegue enxergar as informações direitas do documentário do Roger Stone. Tem na Netflix, procura. Who's Roger Stone? Quem é Roger Stone? E o que uma das coisas que ele fala que é sensacional. Ele fala, olha... Isso tá onde? Na Netflix. Netflix? Tá. Tem na Netflix. Who's Roger Stone? Quem é Roger Stone? Se você só colocar Roger Stone, você vai achar. O que ele coloca lá como um dos assessores do Trump? Ele fala, cara, primeira coisa, a política, ela é o show business de gente feia. Ou seja, é o único lugar que você não vai ver uma Shakira, essa porra, mas é um show business. Ele fala, sim, você pode estar errado, mas você não pode ser entediante. Porque se você for certo e entediante, você vai perder pro cara que tá errado e é legal, é descolado. E aí o que acontece? Um dos efeitos que eu percebo hoje no mundo contemporâneo que a gente vive é que na maioria das vezes tem algo que é o efeito Barbra Streisand. O que é o efeito Barbra Streisand? É quando você tenta combater uma coisa e ao combater essa coisa, você na verdade amplifica essa coisa. Então o que isso significa? A Barbra Streisand, ela teve algum processo... É o efeito Geise Arruda. Exatamente, tipo assim, exatamente, a galera queria encher o saco dela, aí foi lá e ela se tornou famosa por causa disso. No caso da Barbra Streisand, foi algum processo, alguma coisa que ela... algum fato sobre ela que ela não queria que soubesse, só que na verdade ninguém sabia daquilo. Como algum jornal, sei lá, de Borrasópolis, da cidade que eu nasci, no Paraná, o jornal de Borrasópolis falou uma merda dela, ela foi lá e processou o jornal de Borrasópolis. O que aconteceu? Virou notícia. Todo mundo soube. Barbra Streisand processa tal, aí sai lá no The Washington Post, o caralho é 4. Então as coisas que você combate, elas viralizam. A gente pode perceber isso, por exemplo, na eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro, se a mídia só tivesse ignorado, não teria sido eleito. Outra coisa, vou dar um exemplo fora da política.
A Tesla, quando lançou aquele Cybertruck dela, que é aquele bem futurista, o que Nossa, aconteceu? show de bola. Eles foram, tipo, fazer uma demonstração do quanto aquele carro era foda, e aí, tipo, a janela deveria nunca se quebrar, independente do impacto lá que você joga. Eles jogaram uma bola de ferro, o que aconteceu? Quebrou. Aí a galera Quebrou. fala, nossa, tipo, porra, a Tesla se fudeu, né? Porque, pô, ela quis mostrar um bagulho e o bagulho não funcionou direito. Só que na verdade foi justamente o contrário, aquilo viralizou. Ela ganhou uma publicidade gratuita enorme. Se tivesse tudo Não, funcionado do jeito que ela esperava, não teria tido a repercussão que teve, entendeu? Então, a gente, sim. ao usar palavras politicamente corretas, na maioria das vezes a gente ainda vai ter a vantagem de a nossa ideia estar sendo vendida, porque não adianta a gente ter a ideia correta, e essa ideia correta, primeiro, ela não chegar no nosso interlocutor, e segundo, ela não ser atraente o suficiente. Eu não falo pra gente Sim. dar uma maquiada no sentido de enganar, mas é no sentido de passar o benefício. Porque se a gente ficar falando da parte técnica de como é feito, ninguém liga. Você tem que falar do benefício. Sim. Falar, olha, é segurança, cara. O que você vai ganhar é segurança. Ah, mas é o pacote anticrime? Não, velho, segurança. Ó, o cara vai Exatamente. vai pensar 3 vezes porque ele não vai saber se você tem uma arma, se ele for pego, ele vai ser preso, entendeu? Você tem que comunicar o benefício diretamente e com a vantagem de que se em algum momento você se deparar em ter que utilizar um termo que é politicamente incorreto ou correto, usa o incorreto mesmo, porque isso viraliza. O jornalista Sim. ele vai estar louco para ver, olha, falou milícia, nossa, mano, graças a Deus que ou se divulgue pro caralho a quatro, porque eu não Isso, tenho dinheiro para pagar a publicidade que eles vão me dar. Entendeu? sim. E isso aí, quem fez muito bem foi o Paulo Guedes, que ele veio com o plano dele de 1 bilhão, aí veio o Senado, cagou tudo, Câmara cagou tudo, deu 800 mil, 800 milha, perguntaram para ele, e aí, Paulo Guedes, tá satisfeito? Ele falou, sim, mas não é 1 bilhão. Aí todo mundo, ah, é verdade, né? É. Tipo, ele não foi contra, ele não brigou com ninguém, mas ele deu o recado: não vem reclamar comigo depois, porque eu apresentei uma coisa de 1 bilhão, os caras cagaram no negócio, vocês apoiaram eles, mas não é 1 bilhão. Então, tipo assim, não vem reclamar para mim depois. E outra coisa muito bacana que você comentou é nenhuma publicidade é ruim. Até a má publicidade é boa se você souber usar ela, né? Exatamente, there's no bad publicity. Porque É, isso aí é clássico. é o seguinte, tipo assim, pensa o Globo, a Globo. A Globo vê o nosso podcast e fala, olha, estão tentando criar uma milícia. Ponto. Tipo, o cara não explica, ele só pega Sim, miliciano. Pá. Só que o que acontece, cara? Vai ter 1 milhão de pessoas pelas quais eles te difamaram, beleza. Só que vai ter outras 200 mil que você nunca ia alcançar e que ela falou, caralho, mas deixa eu ver isso aqui. E aí vê e se exato. é exatamente isso. Por isso que não existe má publicidade, porque a publicidade ela sempre vai te levar a alguém que está procurando justamente aquilo. E é por isso que a É gente por, aqui tem que fechar nisso. Esse é o maior projeto político. Cara, eu posso te dizer, porque assim, eu sentado aqui no meu quarto, onde eu tô e tal, vendo a minha vida, cara, na boa, é ridículo alguém como eu dizer isso, mas eu sei que, tipo, é algo até que eu digo que não vem nem de mim, velho. É uma demanda que acho que Deus colocou esse desafio na frente, não só de mim, mas de todos nós. Porque se a gente criar essa ferramenta, cara, se a gente conseguir viabilizar ela, ela é a ferramenta política do século XXI, cara. Porque se a gente conseguir sim, colocar todas essas pautas organizadas e depois você avaliar isso, é que nem, por exemplo, o Standard Poor's, eles vão lá e avaliam uma determinada empresa, um determinado governo. Fala, ó, esse aqui é bom pagador, esse é mal pagador. Se a gente criar essa ferramenta, não que ela vá começar e já vai eleger 30 deputados, mas se ela eleger um, ela já vai ter feito uma grande coisa. Ela já vai ter mudado o paradigma. E a partir disso a gente só vai sim. melhorar. Cada coisa que a gente fizer vai melhorar a cada ciclo, entende? Então a gente precisa Sim, ver claro. isso aí. É algo, é maior, é como eu tô falando, eu tenho toda a lealdade à pessoa do Bolsonaro,
Se alguém quiser testar minha lealdade, eu tatuo a cara, o rosto do Bolsonaro nas minhas costas. Aproveita e já viraliza também, já vira. O cara é ridículo, já viraliza também, foda-se. Mas a ideia é: a gente precisa de uma agenda que também continue após o Bolsonaro. Depois que todo mundo morrer, a gente ainda continua avançando a nossa agenda. Porque se a gente depender de uma pessoa, é inumano. É inumano deixar isso nas costas de uma pessoa só. Não dá para fazer isso. E aí tá a chave do negócio. O conservadorismo não é uma pessoa. Exatamente. Basicamente é isso. E aí, Alexandre, para a gente fechar esse podcast, o que você precisa nesse momento para a gente começar o afegão.com. E realmente, assim, faz o chamado para a gente poder fazer o afegão tomar corpo e começar. O que você precisa? Cara, primeira coisa, a gente construir a nossa comunicação e não largá-la mais. Ou seja, siga a gente no Twitter é @afegão.com, no Instagram, @afeganismo, no Facebook também é @afeganismo, e aí no nosso website tem uma página lá que chama Voto Coletivo, na qual você consegue inscrever o seu e-mail lá. A partir do seu e-mail, a gente consegue te mandar os materiais e a gente vai ter uma via de mão dupla, que não vai ser só de eu mandar para as pessoas, mas das pessoas poderem mandar de volta, e a gente criar um canal de comunicação e continuar entregando esses materiais que a gente está desenvolvendo aqui, com todas as pautas já previamente levantadas, que não são a pauta final, mas algumas que já foram começadas, que é uma análise a partir do voto do Bolsonaro, a partir do que significou esse voto e quais são os valores que estão neles. Se você se inscreve lá, a gente vai te enviar esse material e não deixar esmurecer esse canal. Vamos criar esse canal de comunicação, todo mundo junto, e levar isso adiante. Basicamente, siga nas redes sociais e se inscreva. E vamos continuar também os podcasts aqui, porque eu mesmo, nossa, tem muita coisa para falar, acabou ficando fora até um pouco a parte de nacionalismo e outras coisas que são, que é a substância que permeia um pouco dessas ideias, do porquê que o nacionalismo envolve a gente mobilizar todas essas tribos políticas, porque é isso que é o anarcocapitalista, ele pertence a uma tribo, o conservador pertence a uma tribo, o libertário pertence a uma tribo, liberal, e a gente conseguir mobilizar todas essas tribos em prol de um objetivo comum para a nação, que é o que você falou, a gente fazer em prol do Brasil. E é isso, exatamente. Então a gente faz o seguinte, voltaremos com o episódio 2 sobre o afegão.com. Pode ser? Pode ser, fechou. Beleza? Então a gente já vamos fechar esse aqui, porque já deu o tempo do podcast. A gente já combina o episódio número 2, e aí fala sobre nacionalismo, conservadorismo, ANCAP e tudo mais, porque é interessante. As pessoas precisam entender, ter uma visão sobre o assunto, e aí a gente continua falando sobre todo o trabalho que você tá buscando aí fazer para consolidar uma coisa que não é pessoal. Então, assim, o mais legal é você não está procurando alguma coisa para si, você está procurando alguma coisa para o Brasil, um bem maior para o Brasil. Isso aí eu acho fenomenal. Eu definitivamente tiro o chapéu para isso, cara. Cara, e eu vejo com não só com otimismo, porque eu sei que quando eu converso com diversas pessoas sobre esse tipo de ideia, o pessoal, tipo, às vezes é meio pessimista de que não dá para fazer. Então, eu sou otimista no sentido de que, velho, eu acho que não tem como eu não estar conversando com você, com outras pessoas, e a gente não conseguir chegar num denominador comum e tocar essas coisas em frente. Mas não só isso, sim, é uma questão de preocupação mesmo do que a gente está vendo, cara. Sim. Para mim é praticamente a Terceira Guerra Mundial aí declarada, não com ataques de bombas, mas uma disputa comercial, uma disputa cultural, principalmente de
erupção das liberdades individuais. A gente tem que revidar isso para ontem. A gente Sim, tem que revidar isso para ontem e tem que reverter esse quadro. Essa é a minha exatamente. mensagem. É algo que tem que ser feito, entendeu? Não importa se é eu que vou Sim, fazer, se algum cara muito crânio vai ouvir isso e vai conseguir tocar sozinho e fazer. Cara, vai com Deus, véio, vai na fé, consiga. Vamos levantar isso. Mas eu tô levantando essa bola aqui e vamos junto. sim. Uma coisa muito importante que eu acho que eu estou trazendo agora para os podcasts é, são as ideias das pessoas. Eu tô ajudando o Jornal no Ataque, ele me convidou para participar com ele, então o meu amigo Jota do Jornal no Ataque, um abração para você. É um cara que está fazendo, buscando tudo de bom para o Brasil. Eu cansei, literalmente cansei de ego, cansei. Pessoas egocêntricas para mim não vai mais colar. Se eu ver que o ego está contando mais do que qualquer coisa, eu simplesmente não chamo mais, não falo mais. Eu tiro da minha vida completamente, que eu acho que não vale, não adiciona nada na direita. Então, assim, o Jota é um cara que está fazendo um trabalho sensacional. O Caio Conservative Core está fazendo um puta trabalho sensacional também, um cara inteligentíssimo. Esse é monstro E ele. também, acompanha. Oi? Esse é monstro também, eu acompanho as Monstro. análises dele. Dos, Não, dos e assim, Twitter e tal. Ele é um cara que, assim, eu, enquanto um usuário normal de Twitter, eu já olhei, falei, cara, esse cara ele tem uma capacidade técnica aí boa também. Já também pensei nesse tipo de pessoa ajudando nesse momento a tornar essas ferramentas mais assertivas. Porque o que a gente precisa é entregar o sim. trabalho, velho. A gente precisa entregar o Então, serviço que tem que ser feito. o Caio, você pode procurar ele, vai lá, segue, manda mensagem, qualquer coisa você fala, eu falo com ele, coloque em contato. É um cara inteligentíssimo, gente boa pra caramba. Ele tem os projetos dele e todos os projetos do cara são pro Brasil. É muito louco. Eu acho foda pra caralho. É assim, nunca vamos ser hipócritas. Ninguém trabalha de graça. A gente precisa pagar servidor, precisa pagar o domínio, precisa pagar todas as coisas. Então sempre vai ter um meio de monetizar. Porque assim, faz as coisas. Ah lá, o cara tá ganhando com não sei o que lá. Cara, foda-se. A única coisa que eu não quero é o ego contando mais do que o objetivo. Então, você pode contar que o Caio com certeza ajuda nesse projeto, o Jota também, com o Jornal no Ataque, com certeza vai ajudar a viralizar tudo isso. A gente precisa colocar o Afegão para funcionar rápido e gente para ajudar sempre vai ter. A galera tá sedenta por informação e para ajudar a criar informação. Então eu acho que não tem como dar errado, é só a gente ser persistente, porque tudo demora para sair do papel, mas na hora que sai também, assim como foi com os podcasts, a gente está um ano aí brigando com os podcasts, tentando fazer o negócio funcionar, e uma hora vai. Nosso público é fenomenal, tem um público bem legal de podcast, então as coisas estão funcionando muito bem. A gente já conseguiu estourar a bolha do Twitter, já está indo para fora, as pessoas estão ouvindo a gente. Então é muito bacana. Esse podcast, esse ano, está sendo patrocinado pela loja de camisetas Conservati. Então, se você quiser camiseta conservadora, que fala a sua língua, procura lá. Conservati, conserva, de conservador, conserva, tee.com.br. Entra lá, quando for ao ar esse podcast, a loja vai estar no ar. Eu estou ajudando essa loja está me ajudando, então assim, é uma troca de favor aí, muito bacana. Um cara que tende a entregar um material muito bom, camiseta de qualidade, uh, as coisas, estampa de qualidade, então vai ter bastante coisa legal, vocês vão ter uma surpresa bem legal, que tem bastante coisa que vocês conhecem lá nessa loja desse amigo. Eu fiz questão de ajudar com bastante artistas da nossa direita.
e pretendo ajudar muito mais, assim como ele está me ajudando a fazer o podcast voltar. Continuem ligados nos nossos canais aí, sigam nas redes sociais, @na mesa do boteco, @botecocast, desculpa, no Twitter, @botecocast, no YouTube é na mesa do boteco, no Facebook vai ser na mesa do boteco, Instagram na mesa do boteco também, procura lá que a gente vai estar lá, mas o forte vai ser todos os players de podcast e no YouTube. Então, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vai lá na mesa do boteco, já está lá, já tem um episódio lá do ano passado, já está lá divulgado. O episódio número 1 já vai estar lá também, com os convidados especialíssimos da direita cozinheira. Alexandre, de novo, desculpa a demora aí, fazer o merchan tem que ser feito, que agora eu estou sendo patrocinado, tem que falar, e com certeza falo com a maior gratidão do mundo. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pelas informações, pelo trabalho que você está fazendo. Vamos fazer o Afegão sair do papel e virar realidade. Conta comigo, todas as minhas redes sociais vão ser utilizadas para fazer a divulgação e dos meus amigos com certeza também. Deixa aí seu recado final e, de novo, muito obrigado e vamos para o episódio 2, que a gente vai combinar, já vai sair na sequência aí. Perfeito, eu agradeço a você, principalmente, né, primeiramente, antes de tudo, pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu fiz isso, então estava meio nervoso. Não consegui Foi nem bem demais. não consegui nem falar algumas coisas ainda que eu acho que ficou faltando e vai ser excelente poder explorar mais organizado nesse segundo episódio. E que Deus abençoe você, o seu trabalho, os seus patrocinadores também, porque a gente sabe que todo mundo tem que colocar comida na mesa. Sim. O Afegão, como eu estou falando, ele é um projeto que, independente de quem seja, vamos junto, porque precisa ser feito, entendeu? Não é algo que precisa Sim. que eu faça, mas isso precisa ser feito. E é um trabalho para muito mais de uma pessoa, é um trabalho de todos nós, e eu acho que com certeza, assim, por uma série de sinais, não no sentido mesquinho de ver pequenos sinais em coisas, mas de ver mesmo todo o rumo que está tomando a minha vida, quem eu sou, e vir uma ideia dessas, eu sei que não é uma ideia minha que veio para ficar parada num sonho pequeno, entendeu? Eu acho Sim. que é a necessidade, tipo, é o que muitas pessoas se depararam em algum momento da história, e a decisão dessas pessoas foi extremamente importante para mudar o curso da história e impedir grandes mazelas, e é o que eu acho que a gente está vivendo, e que cada um de nós que tiver contato com essa ideia se unir em torno disso e levar isso adiante, que a gente vai construir um projeto legal aí. E é isso, Deus abençoe a todos os ouvintes, e muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos vocês. Valeu, obrigado você, cara. Deus abençoe também, brigadão demais. Deus abençoe vocês, toda a sua família aí. Feliz Páscoa para vocês. Hoje é Páscoa. Feliz Páscoa para todos os ouvintes. O episódio, então, só para explicar, eu não vou soltar na sequência. O primeiro episódio que eu soltei foi do Direita Cozinheira. Hoje o pessoal esperava Direita Cozinheira, não. Hoje é o nosso amigo Alexandre com afegão.com. Próximo sábado vem o episódio 2 da Direita Cozinheira e no outro, episódio 2 com o meu amigo Alexandre falando sobre nacionalismo e muito mais coisas sobre afegão. Beleza? É isso aí, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Valeu!